É isso aí, meus excelentes estudantes. Vamos lá então para a nossa próxima aula. Nós estamos começando a matéria de número 12, o método psicanalítico, mais uma transmissão da AMA Academia da Mente Analisar e Instituto Manuel Reis. Nós vamos lá, vamos saber a importância do método psicanalítico. Muitas disciplinas, muitos segmentos, muitas áreas terápicas, elas têm um segmento, né? Isto é, estou falando em referente à psicologia, psiquiatria, psicanálise, terapia e constelação familiar, etc, etc. São várias questões que identificam o método, certo? Então, nós vamos estar nos posicionando gradativamente e vamos que vamos. Vamos lá. Então, o que é, professor, o método psicanalítico? Então, o método psicanalítico consiste em observação, investigação e interpretação. Então, esse é o conceito de método psicanalítico. Só que nós vamos desenvolver, claro, vou estar explicando para vocês melhor o que é um conceito de método psicanalítico. Então, nós vamos lá ver. Aí, estudando, a gente vai entender de uma forma gradativa. Ah, beleza, então, professor, nós vamos entender o que é um método psicanalítico. As pessoas falam muito sobre métodos, tal, etc, etc. Mas, para a gente entender o conceito de método psicanalítico, o que significa a palavra método? Vocês sabem que a palavra método, tem um conceito. Para a gente saber sobre o método psicanalítico, estudando sobre método, a etimologia da palavra vai significar procedimento, técnica ou meio de fazer alguma coisa, certo? É um processo organizado, é algo que pode ser chamado de lógico e sistemático de pesquisa. O método também pode ser chamado de instrução, investigação e apresentação, etc, etc. Nesse caso aqui da psicanálise, método significa investigação. Então, nós vamos ver aqui, pela base investigativa da psicanálise, o que significa esses métodos psicanalíticos. Beleza? Então, passando esse lembrete para os senhores, o conceito de método psicanalítico é observação, investigação, interpretação. Então, sobre o primeiro desde as histéricas de Freud, o olhar clínico detalhista, nossográfico, aprendido com Charcot, fora essencial, né, fora essencial no terreno da psicopatologia. Aí Freud, em 1893, 1977, também começou a desenvolver. Claro que Freud, como psiquiatra, neurologista, psicanalista, ele não era somente um terapeuta, ele era um médico, certo? A área que ele é considerado terapeuta, quando ele entra na questão psicanalítica, porque um psicanalista, ele é um terapeuta. O psicólogo, ele é considerado um terapeuta também, mas o psiquiatra, não. Ele já é chamado, ele já é o oficial médico, ele é um médico. Beleza, então vamos lá. Entendendo sobre esses conceitos que mostram os métodos psicanalíticos, nós vamos precisar entender bastante, porque um psicanalista em atividade, ele vai precisar. Então, professor, mostrando essa questão, como é o método psicanalítico? Como é que você, como estudante, como um futuro terapeuta, entende
nessa visão desse conceito sobre o método psicanalítico. Então, como é o método psicanalítico? Há uma pergunta: como é o método psicanalítico? A criação da psicanálise se deve ao desenvolvimento do método psicanalítico, claro. Este método nasce de uma prática. Aí vocês já começam a ver algumas descrições, aquilo que vai estar desenvolvendo o que é um método psicanalítico. Então, este método nasce de uma prática consistindo em três fatores fundamentais. Quais são eles, professor? A observação, investigação e a interpretação. Então, é agora que nós vamos nos aprofundar. Quando o estudante se aprofunda nos métodos psicanalíticos, nós vamos lembrar, Bruna, nós vamos lembrar a Selma, nós vamos lembrar os demais estudantes que vão estar assistindo esse vídeo também, de três fatores fundamentais: a observação, a investigação e a interpretação. Nós falamos em algumas aulas anteriores que a psicanálise ela tem como ferramenta dois tipos de análises: o análise, o análise de processo e o análise de conteúdo. Aí você vê, dentro desses dois tipos de análises, é indispensável, sempre será indispensável. Você não pode excluir, você tem que incluir esses três fatores fundamentais, que são observação, investigação e interpretação. Aí, essa matéria nos leva a entender esses fatores. O primeiro fator que nós vamos estudar se chama observação. Mas, professor, essa observação, ela é a mesma coisa que nas empresas, na questão de gerenciamento, utiliza? Não, é diferente. Ela pode até ser considerada, mas é uma observação diferente. É na questão psíquica, é na questão analítica, é na questão de analisar de uma forma direta os respectivos pacientes, os respectivos clientes. Ah, professor, então estou entendendo exatamente. Então, esses três fatores serão indispensáveis em nossas sessões. Esses fatores que nós estamos falando: a observação, a investigação e a interpretação. Agora, professor, lendo aqui este lembrete, a observação em psicologia e na psicanálise tem por objetivo capturar o que não é visível a olho nu, ou seja, o que determina, orienta e o que poderia explicar os comportamentos. Não se pode ficar limitado àquilo que foi visto e à sua descrição. Então, a observação, ela é fundamental nas questões analíticas. Se eu faço sessões, eu preciso atentar para a observação, atentar para a investigação e atentar para a interpretação. Então, esse processo de observação é aquilo que você analisa no paciente e extrai como informações, certo? Então, professor, hoje eu fiz uma sessão com Ana, amanhã eu vou fazer com Joelma. Há uma diferenciação. Diferenciação em que, professor? Dos
pacientes de um para o outro. Então, o de Joelma é feito, e o de Ana também, mas o de Joelma é diferente. O análise que eu faço eu vou extrair, eu vou extrair, né? Faço extração. Ou seja, eu vou estar tirando. Eu extraio, eu tiro, eu vou recolher. Eu vou estar pegando para mim as informações. E essas informações, elas serão verbais e não verbais, elas serão comportamentais, elas serão falaciais, de diversas formas. Vocês terão informações. Então, a transferência, ela tende em trazer informações múltiplas, correto? Não é somente, professor, então quer dizer que na transferência não é somente nas falácias? Claro que não. Então, por isso que é necessário ter o quê? Observação. A observação é aquele processo fantástico na psicologia e na psicanálise, correto? Então, eu que sou um profissional, você que é um profissional, você não pode esquecer. Professor, então é isso. Se nós já mostramos o significado do método, que é muito mais do que um objetivo, na psicanálise é uma investigação, é uma lógica e sistemática pesquisa, é um procedimento, uma técnica ou um meio de fazer algo em descoberta. Então, isso é método, mas na psicanálise, o que mais sobressai é a investigação. Então, para investigar casos, situações, doenças mentais, problemas emocionais, eu vou ter que utilizar esses fatores e um deles se chama observação. Então, a observação, professor, como nós falamos, o que a psicanálise entende sobre observação? O que a psicanálise entende sobre observação? Então, a psicanálise entende a observação como um dos fatores fundamentais de que, professor? Do método psicanalítico, juntamente com a investigação e a interpretação. Professor, como isso é fantástico, exatamente. A observação é um recurso metodológico que visa o quê? Captar o que não é visível ao olho nu. Então, nas sessões, nós vamos ver diversas manifestações, claro que não são manifestações espirituais, mas as reações, a forma de falarmos sobre a transferência psíquica. Então, é interessante analisarmos isso. Professor, então, é por isso que nós precisamos atentar para esses métodos psicanalíticos. Por quê? Esses métodos vão enriquecer o tipo de análise nas minhas sessões. Eu vou estar trazendo informações das informações extraídas no paciente. Então, a observação. Então, a psicanálise, ela enxerga como um dos fatores fundamentais. Porque na observação, as pessoas estão olhando para Joelma, para Ana, dos pacientes ficticiais que eu criei aqui no momento, mas as pessoas não vão enxergar o que eu estou enxergando, porque eu estou fazendo uma observação, isto é, eu estou utilizando um dos fatores,
a observação, e eu vou estar olhando para situações daquela pessoa, Diana ou Joelma, que as pessoas não enxergam, que as pessoas não vão encontrar nem um sinal. Então, essa questão aqui da observação tem por objetivo capturar ou captar o que não é visível a olho nu, ou seja, o que determina, orienta e o que poderia explicar os comportamentos. Então, tem muitas pessoas que falam, mas por que fulano de tal está assim? Quando você lança para a questão da observação analítica, nós estamos falando da observação empresarial, observação de técnicas diferentes. Então, estamos falando de uma observação terapêutica. Você vai lá no profundo e descobre. Aí você sabe por que aquela pessoa está agitada, aquela pessoa está nervosa, aquela pessoa está triste, aquela pessoa está melancólica, e aí você passa a entender. Então, meus excelentes estudantes futuros psicanalistas clínicos, observação. O primeiro fator que nós estamos falando dos fatores dentro de um método psicanalítico. Então, precisamos entender. Ah, professor, então a observação. A segunda alternativa para concretizarmos uma sessão dentro de um método psicanalítico, completando os seus fatores, se chama também investigação. A investigação é diferente de uma investigação de peritos, né? De uma questão forense. A psicanálise pode até ceder à mesclagem, e ela é chamada de psicanálise forense, de psicologia forense, de psiquiatria forense. Pode utilizar questões investigativas no outro setor, mas a investigação, na visão da psicanálise, também é um método para descobrir problemas. Então, por isso que é necessário fazer as sessões, por isso que é necessário utilizar um roteiro para que tenhamos essa total autoridade, que é o domínio que a psicanálise enxerga sobre as sessões e os nossos clientes ou pacientes. Então, a investigação, a psicanálise é um método de investigação. Aqui é o praxe da psicanálise, método de pensar e organizar problemas. Olha aí, método de pensar e organizar problemas. Ué, professor, que negócio é esse? Organizar problemas. Claro, os problemas estão aí afoitos, desorganizados. Então, você pega a cabeça de uma pessoa e coloca no lugar. Entendeu? Então, não é preciso passar uma navalha, passar uma guilhotina, uma espada no pescoço de alguém para dizer que está fora do corpo. Tem muitas pessoas que têm a cabeça fixa, mas a mente está longe, está fora do corpo. Então, aí você vê, a psicanálise, ela constrói e ela também desconstrói. Então, a psicanálise, ela tem esse método, é fantástico isso aí, porque ela vai desconstruir no pensamento da pessoa e depois vai construir. O processo de desconstrução é muito incômodo. A pessoa vai achar que ela não vale nada, que o terapeuta está doente, ela já vai entender que não existe isso, que está tudo errado, ela vai entender um cara de besteira e bobeira. Mas é necessário que façamos uma desconstrução nas nossas sessões com os nossos clientes, pacientes, para que haja o resultado construtor, para que haja um resultado positivo, certo? Você já parou para pensar, professor, eu quero instalar um programa no computador, mas quando eu estava instalando, como a gente aqui trabalha muito também com essa questão de curso de informática, hoje mesmo estava
tentando instalar, mesmo tirando, esvaziando o computador. Tem aplicativo que fala que o computador está cheio. Olha, para vocês verem. Tem o espaço suficiente, você vê na memória, mas tem aplicativo que ele está exigindo o enquadramento em outras áreas. Como assim, professor? Às vezes, o programa ele quer que você faça uma reabilitação de cadastro, que agora está sendo assim. Né? O Google, ou o Microsoft, né? Eles estão permitindo, eles estão, é como se fosse uma exigência também. Se você for baixar qualquer coisa, você tem que fazer um cadastro com o seu e-mail, com sua conta do Google. Então, você tem que fazer alguma coisa adaptável, dando confiabilidade. Então, no mundo das terapias, tem hora que você pensa que está recondicionando, mas às vezes não está. Você pensa que está recondicionando tudo, mas está simplesmente só limpando. A mesma coisa, o computador. Se você não for lá na lixeira do Android, você pensa que excluiu tudo lá na sua galeria de fotos, nos seus documentos, está tudo lá na lixeira do Android. Então você vai ter que fazer o seguinte: procurar configurações, acessibilidade, e aí na acessibilidade você vai ter que entrar no gerenciamento nessas questões ali e vai procurar, você vai ter que procurar, ou você vai é, 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 configuração, pasta, a pasta geral, e nessa pasta geral você naquela lupinha você vai e coloca lá Android, digita Android, aí você clica no Android, você vai ver um cara de sujeira lá dentro. Fotos de 10 anos que você pensa que estava excluído, está lá. Então, aí você vê, tem coisa que a pessoa passa pelo processo terapêutico que é necessário aprofundar mais para limpar, para melhorar, para fazer com que a mente esteja habilitada para tudo. Porque às vezes você tem condição de fazer, condição física, mas condição emocional você não tem. Então, a investigação, ela não vai investigar o que está na frente. A investigação já está falando, invés, ela vai primeiro procurar aquilo que é o mais profundo daquilo que apresenta na frente. Não é aquilo que está aparentemente todo mundo vendo. Vai ser aquilo que está oculto que as pessoas não veem. Ali está o problema. É ali que a psicanálise quer atuar, naquela área, que é a investigação. Então, a psicanálise ela vai trabalhar. Então, aí vocês veem, esse método de investigação organiza problemas, que permite entender e abordar o nosso fazer. Podemos, nesse sentido, concluir que ela não se baseia apenas em opiniões e passaria no primeiro crivo, se estabelecendo com uma epísteme, certo? Então, aí você vê, a investigação é o processo, é o segundo processo fantástico e exigido do psicanalista. Ah, professor, eu sou psicanalista, não uso nenhum desses fatores. Não é psicanalista. Porque o método psicanalítico são esses três aí. É mesmo, professor? Exatamente. Então, o método psicanalítico são esses três: observação, investigação e agora interpretação. Aí você falou tudo. Interpretação, professor? Exatamente. Então, a interpretação é o que a psicanálise domina também. Então, a psicanálise vai interpretar sonhos,
A psicanálise vai interpretar situações, vai interpretar o estado psicológico seu. Então, o terapeuta enxerga o que a psicanálise enxerga nessa questão. A interpretação na psicanálise freudiana é o caminho pelo qual o analista desvenda os sentidos latentes das palavras e comportamentos dos sujeitos em análise. Ah, professor, eu sonhei, nem estava pensando naquele sonho. Não fique preocupado, porque aquilo ali pode ser o sonho que você sonhou que tem a ver com a infância. O sonho que você sonhou que tem a ver com uma situação que está dentro interiormente. Então, é nada mais, nada menos, como Freud falou, e como Carl Gustav Jung também diz, é nada mais, nada menos a manifestação do inconsciente. A manifestação do inconsciente, professor? Exatamente. Como é que é isso aí? A manifestação do inconsciente. Lembra do inconsciente? Nós falamos que é a maior parte da nossa mente. Beleza. Vamos lá. Então, é necessário ter a interpretação. Então, Freud escreve. Freud, ele com as suas teorias da interpretação fantástica dos sonhos, ele entendeu que é necessário. Todos nós precisamos passar por uma análise. E nesse análise tem a observação, tem o quê, professor? Tem a investigação e a interpretação. Então, a interpretação é só você olhar para um texto linguístico, um texto da língua portuguesa. Ou seja, você olha para um texto e vai procurar interpretar. Naquele texto diz assim: seu Pedro andou e ficou olhando para o chão. Na interpretação, o bom entendedor vai dizer o seguinte: seu Pedro encontrou alguma coisa. Então, isso é uma interpretação simples textual. Mas quando você olha para a questão psicológica, aí você vai começar a pensar, professor, isso é verdade. A pessoa está triste, triste, triste. Nem sempre aquela tristeza é uma depressão. Aquela tristeza foi causada por quê? Aí a psicanálise vai investigar. Qual é a causa daquela tristeza? Tem tristeza que é depressão, tem tristeza que é ansiedade, tem tristeza que é estresse. O estresse também traz exaustão. Tem tristeza que foi um acontecimento. Tem tristeza que é uma situação momentânea ou uma situação que é permanente e que é necessário tirar isso crônico através das terapias. Então, são vários, digamos assim, pontos que descrevem o motivo de uma tristeza. Agora, se a tristeza se evoluir, aí está o problema. Vamos lá, então. Professor, os métodos utilizados por Freud. Aí você vai ver aqui. Freud desenvolveu a técnica da associação livre. Associação livre, gradualmente, a partir da hipnose e do método catártico. Todos já conhecem sobre a associação livre, correto? Ah, professor, sim, já ouvi falar, sei como é que é a história. Todos já ouviram falar da hipnose. E Freud, ele era hipnoterapeuta. Agora, o que é esse negócio de método catártico? Método catártico, o que é isso? O que é um método catártico? Professor, eu preciso saber também, então vamos lá. Esse método catártico é um método de terapia.
da psicanálise, né, da psicanálise ou terapia psicanalítica, que visa a liberação de energia psíquica e a cura de sintomas. Eu vou repetir. O método catártico é um método de terapia psicanalítica que visa a liberação de energia psíquica e a cura de sintomas. É nada mais, nada menos do que a liberação de energia psíquica e cura de sintomas. Então, foi descrito por Sigmund Freud e Joseph Breuer no livro, deixa eu ver se eu lembro, no livro sobre a histeria de 1895. Entende? Aí você vê, professor, isso aqui é demais. O método catártico baseia-se na hipnose e na associação livre. Não adianta correr da hipnose e associação livre, que esse método está ligado. Propõe o que, professor? Propõe que o paciente fale e o analista ouça, de forma a liberar a energia psíquica e produzir uma catarse. Catarse. Olha aí. Catarse. Ah, professor, mas como realmente eu sou muito metódico, né? Perfeccionista. Então, o que é catarse? O que é catarse? Se você for utilizar a etimologia dessa palavra, estou correndo aqui por causa do tempo, catarse na psicologia é o mesmo que liberação de emoções ou tensões reprimidas. Liberação de emoções. Então, vamos soltar agora a sua catarse. Então, é liberação de emoções ou tensões reprimidas, comparável a uma abreação. Na religião, medicina, na religião, medicina e filosofia, na antiguidade grega, libertação, chamava de libertação, expulsão ou purgação do que é estranho. É a essência ou natureza de um ser e que por isso o corrompe. Então, aí entra a historicidade também pelo meio. Mas para vocês entenderem, esse aí é o ponto de interpretação. Ah, professor, então olha que fantástico esse análise. Exatamente. Aí vocês estão vendo, Freud desenvolveu a técnica da associação livre gradualmente a partir da hipnose e do método catártico, que você já sabe o que é isso, professor? Catártico, o que é catártico? O que é catártico? Vamos lá, o que é catártico? Lembra lá? É um método de terapia psicanalítica que visa o quê? A liberação de energia psíquica e a cura de sintomas. Grave isso. O conhecimento desses métodos anteriores, a associação livre, torna possível uma maior compreensão a respeito do desenvolvimento da regra fundamental. Então, há uma compreensão, né, dentro da técnica psicanalítica. Beleza, professor. A associação livre, você já sabe, vocês já estão bem acostumados. Em termos psicanalíticos, a associação livre é a passagem do conteúdo manifesto ao latente. É um método para a descoberta do inconsciente quando abandonamos a consciência e o comportamento consciente. Aquilo que sobressai são os pensamentos inconscientes. Olha aí, isso aqui também é fantástico. Hipnose, professor? Exato. Freud deixou de fazer hipnoterapia porque Freud ele não teve sucesso, não obteve sucesso, e aí ele não quis mais. É a mesma coisa. Eu sou um hipnoterapeuta, mas eu opto para trabalhar com associação livre. Eu não gosto muito de trabalhar com hipnose. Mas eu fiz o curso, me especializei para me saber, para me conhecer e para me ter bases da hipnose
A única coisa que eu utilizo é a regressão, que não é uma regressão entendida pela a teoria doutrinária religiosa, não é isso. E sim, é uma questão de você considerar a infância e tirar ali resultados transferenciais, psiquicamente falando, para resultados das suas sessões, do seu trabalho de psicanalista clínico ou de terapeuta, de psicólogo. Então, muito interessante essa questão. A hipnose, uma das primeiras técnicas manejadas por Freud, já utilizada por Sharper, consistia em colocar o paciente em estado de sono. É o que acontece, todos vocês sabem, de consciência reduzida ou amortecida. Teve países aí da América Latina que terapeutas estavam aproveitando das pessoas com esse método de terapia, e estava roubando, aproveitando, estuprando, violentando pessoas. Não é brincadeira, isso aqui é terrível. Aí você vê, porque para você fazer parte dessa sessão, dessa terapia, você tem que se permitir. Se você permitir, aí funciona a hipnose. Funciona. Se amanhã ou depois você quiser fazer esse curso, a AMA tem também. Então, aí você vê a hipnoterapia clínica, para você conhecer a história e as técnicas, certo? Então, aí vocês veem também essa questão identificativa. Então, consistia em colocar o paciente em estado de sono, isso que é muito sério, de consciência reduzida ou amortecida, no intuito de exercer comando sobre ele e de induzi-lo, de sugerir-lhe ideias que acreditava-se substituíram pensamentos patogênicos. Então, tem resultado, sim, mas tem gente que utiliza para fazer um absurdo, né, hipnoterapia. O método catártico, nós já falamos. Então, se você estuda sobre método psicanalítico, você tem que estudar sobre isso aqui também. Tudo isso, né? Além de você pegar os fatores e se aprofundar, a, a, além de conhecer o que é a investigação, a, a observação, a interpretação, você tem que conhecer a associação livre, você tem que conhecer a hipnose, você tem que conhecer o método catártico, certo? Então, o método catártico é o procedimento terapêutico pelo qual um sujeito consegue eliminar seus afetos patogênicos. Não complicado como esse, mas, como eu falei para vocês, o que significa o método catártico. Né? Então, A B reagimos revivendo os acontecimentos traumáticos a eles ligados. A fala é o meio pelo qual estes afetos são eliminados. Então, utilizando o método catártico, professor, então, o método catártico, como nós tínhamos falado, esse método da terapia psicanalítica visa a liberação de energia psíquica e a cura de sintomas, correto? Exatamente. Aí você vê, Freud passou a modificar o método catártico, adotando a técnica da pressão, que consistia em pressionar a testa do paciente e pedir que se concentrasse com os olhos fechados. Essa técnica simulava o estado hipnótico e Freud passou a utilizar a associação livre como método psicanalítico. Aí você vê, professor, só me dá uma palhinha aí. A palavra catarse vem do grego, que quer dizer catarsis, e significa o quê? Purificação do espírito. Olha aí, é fantástico.
pode ser empregada em diversos contextos, como filosofia, psicologia, educação e religião. Nas artes, a catarse é a sensação de limpeza, leveza, renovação. A catarse é a sensação dessa limpeza, certo? Então, que se atinge ao entrar em contato com uma obra artística. Então, beleza. Ah, professor, isso é fantástico. O objetivo geral aqui do processo psicoterapêutico psicanalítico para o Winnicott é fortalecer o paciente para que ele mesmo possa lidar com os seus sofrimentos, lidar com sua vida, se sentindo no comando desta, etc, etc. O análise deve necessariamente aspirar ao seu fim. Então, aí você vê o objetivo geral. Esse processo será inevitável. Então, o método psicanalítico é indispensável na vida de qualquer terapeuta. E aí finalizamos e vamos para o bate-papo. Vamos que vamos. Se você tiver dúvida, quer perguntar alguma coisa, agora é a hora. Vamos lá para ver quem está aqui contabilizando a frequência. Genildo, um abraço, meu nobre. Fátima, Carmo, abraço, minha excelente. Bruna, um abraço, minha excelente. Selma, um abraço, minha excelente. Sentindo falta de alguns estudantes. Muito cuidado lá na frente para não implicar em algumas questões. Vamos lá, então. Alguma dúvida ou alguma pergunta? Vamos lá, meus excelentes. Ô, professor, boa noite, tudo tranquilo, viu? Pronto, Tudo minha excelente. bem, Que bom que obrigada, não está professor, tendo viu? dúvida. Boa noite para todos, até a próxima aula, e é isso. Aprendendo bastante, Ótimo, excelente. Que muito bom. bom. Espero me aprofundar mais ainda, né? Estamos apenas no início, né? Muita coisa para aprender ainda. Verdade, exatamente. Tem sido satisfatório para mim, viu? Ótimo. É isso aí. Tem 19 matérias ainda Com por aí certeza. para eliminarmos. Uma boa noite para o senhor, boa noite para todos os colegas. Boa noite, minha excelente. Até a Então, próxima. ninguém tem alguma pergunta a fazer? Ninguém? Então, certo. Vamos finalizar. Agradeço a todos vocês pela presença. Muito obrigado. A AMO está sempre aí observando a frequência, mas fico feliz por vocês. E esse novo ano, muitas alegrias, felicidades e muito estudo, né? Amém. Vamos estudar bastante. Para o senhor também, Beleza? Deus, sua vida, Boa sua noite, família. professor. Feliz Boa noite, meu 2025. nome. Boa Então, um forte noite. abraço para vocês. Estamos juntos. Valeu, meu nome de Nildo. Até mais. Fiquem com Deus. Amém. Boa noite.